Olá, telespectadores, internautas da TV da Transparência, obrigado por sua audiência. Estamos iniciando, na manhã deste sábado, 21 de setembro, o primeiro bloco de notícias de hoje. E a gente começa com a capa da Folha de São Paulo. E a manchete principal da capa é: governo Lula projeta alta de receitas e descongela 1,7 bilhão em gastos. A arrecadação maior compensa a alta de despesas obrigatórias. O governo Lula anunciou ontem a liberação de 1,7 bilhão de reais que estavam congelados no orçamento de 2024. O desbloqueio foi possível. Segundo a gestão petista, em razão da melhora na projeção de receitas, embora tenha havido aumento nos gastos obrigatórios. Em relatório enviado ao Congresso, o governo afirma que houve um desbloqueio adicional de 2,1 bilhões de reais para compensar a alta das despesas e respeitar o arcabouço fiscal. Por outro lado, a melhora das receitas permitiu reverter o congelamento de 3,8 bilhões feito em julho. O total do contingenciamento em 2024 chega agora a 13,3 bilhões de reais. A meta fiscal do ano é zero, mas há tolerância de déficit até 28,8 bilhões de reais. Renúncias fiscais a empresas e pessoas físicas chegarão a 543,7 bilhões de reais em 2025. Esta é a previsão. Renúncia de fiscais a empresas e a pessoas físicas é aquilo que o governo abre mão de arrecadar desses dois setores, empresas e pessoas físicas. E esse abrir mão, essa renúncia de receitas, está estimado em 543,7 bilhões para o próximo ano. Também é chamada de capa da Folha de São Paulo, na área internacional, é dizendo que maior ataque de Israel ao Líbano desde outubro deixa 12 mortos. E no caderno de Cultura e Entretenimento, que é o caderno ilustrada da Folha de São Paulo, traz como destaque a atriz Débora Falabella. Ela estreia a peça Prima Facie, Abismos da Justiça em Cena. Em monólogo, Débora Falabella vive advogada que defende estupradores até se tornar vítima. Ainda é destaque, a foto realmente é a questão lá da guerra de Israel com Hezbollah, em Gaza. Olha, tudo destruído. O que é que as explosões causam? Destrói tudo, destrói prédio, mata gente, mas o que se percebe é que eles gostam de brigar. Se não gostassem, já tinham terminado, mas eles gostam de matar uns aos outros. E continua capital do Líbano. Aí as pessoas carregando esse ferido nessa maca. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo deste sábado, o MEC, Ministério da Educação, prepara projeto de lei para banir o uso de celulares
nas escolas do país, escolas públicas e privadas. Diz o seguinte: o governo Lula prepara um projeto de lei que proíbe o uso de celulares por alunos nas escolas públicas e privadas do país, informa Laura Matos. O veto integrará pacote de medidas para conter os prejuízos do excesso de telas na infância e na adolescência. O ministro Camilo Santana, da Educação, disse que uma recomendação do MEC, abre aspas, seria muito frágil, fecha aspas. O Rio de Janeiro já proíbe o uso na sala de aula, o uso de celular. Na Câmara Federal, membros da Comissão de Educação concordam com o veto, mas defendem discussão aprofundada. A Rede X, o antigo Twitter, indica ao Supremo Tribunal Federal representante legal da empresa no Brasil. O X indicou ao STF a advogada Raquel de Oliveira Villanova como representante legal da empresa no Brasil. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da rede social após a empresa não apresentar defensores legais, o que é uma exigência do Código Civil brasileiro. E a empresa internacional, multinacional, não cumpria. Não tinha um representante legal aqui no Brasil. E o Alexandre de Moraes determinou que fosse apresentado esse representante legal. A primeira multa foi 18 milhões e a segunda multa, cerca de 5 milhões por dia. Quando fala em multa e dói no bolso, aí a empresa vai resolver a questão. Mas enquanto não der uma multa para doer no bolso, ela vai levando a justiça brasileira na valsa. Punição por causar incêndio é branda, dizem especialistas. Pena máxima para quem ateia fogo em vegetação é de 2 a 4 anos, mais multa, quando o dolo, a intenção, é comprovado. No crime culposo, é de 6 meses a 1 ano e mais aplicação de multa. E muitas vezes as penas são convertidas em doação de cesta básica. É o jeitinho brasileiro para tudo. Mercado é chamada de capa do caderno Mercado. Empresa faz primeiro voo de carro voador no Brasil. Um caderno na página de saúde. Técnicas melhoram capacidade de memorização. Hoje, dia 21, é por isso que tem essa matéria, e a gente vai ver outras matérias no outro jornal, que é o Estadão. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Por isso que ele está trazendo essa questão da memorização, né? Mas no Estadão a gente vai saber com mais detalhes sobre essa doença. Na área de cotidiano, a chamada de capa da Folha de São Paulo, dizendo que pessoas com deficiência usam redes sociais para combater o capacitismo. Na área de esportes, Pacaembu volta a receber jogo de futebol neste sábado, após mais de 3 anos. Na área internacional, populismo mexicano avança sobre o judiciário acerca de reforma votada no Congresso. E na política, a chamada de capa da Folha de São Paulo deste sábado diz: Marçal, é o Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, afirma que fez teatro em ambulância após cadeirada que levou de Datena em debate. Ele disse isso no debate de ontem para todo o Brasil ouvir, disse que fez teatro, fez cena, mentiu
e não tem nenhuma vergonha de dizer isso. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Para o fim de semana, o Estadão oferece aos seus leitores: ginástica, nasce uma nova estrela olímpica. Bronze de Paris, das Olimpíadas de Paris, muda a vida de Júlia Soares. Na área de educação, inclusão cresce na educação básica. Entre os desafios, os alunos invisíveis. Na área de gastronomia, o Estadão traz uma matéria: delícia de chocolate. A pedido do caderno Paladar, que é um caderno do Estadão, 5 especialistas avaliaram 10 marcas de sorvete disponíveis no mercado. E a foto de destaque de hoje do Estadão, como eu falei anteriormente, é para destacar, é para colocar uma luz em cima deste assunto: bem-estar. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Alzheimer. E esta senhora, ela é o exemplo dela que ele pega, o Estadão entrevistou. Ela diz: o pior não é esquecer. Ela é a Célia, passou por 23 cirurgias e superou 5 vezes o câncer. Nada a abalou, até que chegou o alemão, apelido dela para o Alzheimer. E essa senhora, ela tem 71 anos, ela é a Célia Maria de Oliveira, diagnosticada com a doença de Alzheimer em 2017. Ela fala nessa entrevista de página inteira aqui para o Estadão sobre as frustrações do esquecimento e das dificuldades do cotidiano. A Célia, ela é de Salvador, ela mora em Salvador. Ela sonha em conquistar a aposentadoria para morar numa casa de idosos. E ela é da Federação Brasileira das Associações de Alzheimer, FEBRAS. E diz como enfrenta os desafios que vão da falta de compreensão à dificuldade de obtenção da aposentadoria. Não se aposenta ainda no Brasil por ter esquecimento, por ter demência, por ter Alzheimer. Muito interessante esse assunto no dia de hoje, levantado aqui pelo Estadão. Mas por falar em demência e em Alzheimer, eu faço aqui uma digressão, um desvio do assunto, que eu estou lendo aqui a capa do jornal Estadão, para ir para o blog do Edson Silva, porque tem um assunto aqui que diz respeito. E o assunto é dizendo que uma matéria no blog do Edson Silva, que a deputada Lia Gomes, deputada estadual do Ceará, faz denúncia-crime contra o deputado Oscar Rodrigues, ele que é do União Brasil e é candidato a prefeito lá em Sobral. E ela fez essa denúncia ao Ministério Público. Por quê que eu estou falando em demência, falando em Alzheimer e vou lá para Sobral? Porque ela diz que desde 2003 o Oscar Rodrigues vem apresentando atestados de um psiquiatra que atesta que ele tem mal de Alzheimer. É nítido que ele não sofre de Alzheimer. A aposentadoria dele foi cancelada recentemente porque ele não compareceu à perícia para ser examinado pela junta médica e comprovar a condição que ele tem Alzheimer. Todo mundo sabe que o deputado Oscar Rodrigues está todo dia na Assembleia Legislativa, discursando, falando, não tem coisa nenhuma de Alzheimer, ele não tem demência nenhuma, ele é muito lúcido. Por que ele apresenta desde 2003, segundo a deputada,
um atestado de um psiquiatra, assinado por um psiquiatra, dizendo que ele tem Alzheimer, que ele tem esquecimento, demência. Por isso que ela, a deputada Lia Gomes, está entrando com essa denúncia-crime no Ministério Público para que o Ministério Público apure essa questão. Voltando, depois dessa digressão, voltamos aqui para as páginas, para a capa do jornal Estadão. Sobre o mesmo assunto, o Estadão diz que há 2,5 milhões com demência no Brasil. Até 2039, esse número deve dobrar. No mundo, havia 55,2 milhões com demência no ano de 2019 e a estimativa é que o número suba para 139 milhões, 3 vezes mais quase, em 2050. 8,7 milhões de pacientes com demência deverá ter o Brasil em 2049. Quarta causa de morte. Acima de 70 anos, foram 440 mil óbitos de 2010 a 2021. Condicionamento. Todas as matérias correlatas sobre o mesmo assunto do Alzheimer. Condicionamento. É preciso exercitar o corpo e o cérebro para envelhecer bem. Mas a matéria principal, a manchete de capa do Estadão, é sobre o preconceito contra as mulheres. E está na página do caderno de Economia e Negócios. Mobilização contra post em rede social. Mulheres CEOs, que é uma palavra inglesa que significa diretor executivo, presidente, mulheres diretoras executivas, traduzindo, reagem à fala machista de empresário. Diz a chamada de capa. Na quarta-feira desta semana, o empresário Thales Gomes, presidente da G4 Educação, escreveu no Instagram, abre aspas, Deus me livre de mulher CEO, fecha aspas, de mulher presidente de alguma empresa, mulher diretora executiva. E sugeriu que elas, mulheres, deveriam usar, abre aspas, a energia feminina nos lugares certos, lá e família, fecha aspas. As afirmações provocaram uma enxurrada de críticas por parte de executivas. Abre aspas, criei 3 filhos trabalhando muito, inclusive como CEO do Magalu, fecha aspas, escreveu Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Gomes, o Thales Gomes, que publicou um pedido de desculpas depois da repercussão negativa das palavras dele, também foi rebatido por nomes como a advogada tributarista Gláucia Lauleta, sócia do escritório Matos Filho, também pela diretora-presidente da Atom Educacional, a Carol Pfeiffer, e por Gabriela Onofre, presidente do Publicis Group no Brasil. Ainda sobre essa matéria, tem 2 opiniões, 2 análises. A primeira da Beatriz Bula, que ela escreve, falta a indignação dos homens, e a Alice Ferraz escreve, lugar da mulher é onde ela quiser. Ainda chamada de capa do Estadão, nós temos na área do Poder Judiciário o Dias Toffoli Lava Jato, Operação Lava Jato. Dias Toffoli anula processos contra acusado de operar propinas para a extinta Força Tarefa. Raul
Schmidt, Felipe Júnior, fazia o dinheiro de subornos chegar a ex-diretores da Petrobras. No conflito no Oriente Médio, ataque israelense em Beirute mata líder de brigada de elite do Hezbollah. É também chamada de capa essa questão do MEC e dos celulares. O MEC vai propor lei que proíbe o uso de celular dentro da sala de aula. A proposta será apresentada ao Congresso Nacional em outubro, no próximo mês. Ideia é que seja aplicada em escolas públicas e privadas. STF foi comunicado que o X indica advogada como representante no Brasil. Mais gasto público. Governo anuncia liberação de 1,7 bilhão de reais em despesas, justificando que aumentou um pouco das receitas. Então era cerca de 15, o contingenciamento para este ano era uns 15 bilhões, e agora baixou para 13 bilhões, porque foram liberados esses 1 bilhão e 700 milhões de reais. E por último, é uma matéria sobre um fórum que o Estadão realizou ontem, lá na sede da Fiesp, São Paulo. Especialistas ditam rota para o país em transição energética. Na capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, é chamada de capa Cardápio Anti-Inflamação. Os 7 alimentos mais indicados para ajudar no combate a esse problema. A manchete é contas públicas. Governo vê alta de receitas e libera mais 1,7 bilhão de reais em gastos este ano. Escalada da guerra. Ataque de Israel a Beirute agrava crise no Oriente Médio. X usou prática de sites piratas. Plataforma de Musk indica representantes legais no Brasil ao Supremo. MEC prepara projeto de lei para proibir celular dentro das escolas. E a foto aqui de destaque é Rock in Rio, e essa que está suspensa nesses cabos é Ivete Sangalo, que se apresentou ontem. E hoje a noite é dedicada à música brasileira. E todo o grupo de comunicação do Globo está dando toda a cobertura a esse festival anual que ocorre no Rio de Janeiro. É a TV Globo, é o Jornal Globo, é o Valor Econômico, todos os meios de comunicação do Grupo Globo estão dando essa cobertura completa ao festival. E você vê aí o tamanho da foto da capa do jornal sobre o evento. Eleições 2024. Candidatos de Bolsonaro crescem mais do que os candidatos apoiados pelo Lula em 17 capitais. Cariocas rejeitam armar a Guarda Municipal. Tema central de campanhas: armar a Guarda Municipal é medida rechaçada por 57% dos cariocas, segundo pesquisa. Já em Belo Horizonte, Recife e São Paulo, a maioria dos entrevistados apoia. Polícia Federal indicia Renan Calheiros, Eduardo Braga e Romero Jucá, por corrupção. Senadores e ex-senador do MDB são acusados de receber propina para beneficiar farmacêutica no Congresso Nacional. Religiosos são usados para golpes em venda de remédios nas redes. Padres e pastores populares têm imagem e voz
manipuladas por inteligência artificial para anúncios fraudulentos de remédios no Facebook e no Instagram. Essa mesma fraude foi usada recentemente com o médico muito conhecido da Globo, Dr. Drauzio Varela. Ele aparece também com a voz e a boca manipulada, mandando comprar, sugerindo remédio para impotência sexual. Tudo mentira, tudo manipulado, como está havendo agora com esses padres e pastores sendo usados. Eles manipulam através de inteligência artificial, coloca na boca de determinado personagem, aqui são padres e pastores, ou o médico Drauzio Varela, dizendo anúncios, dizendo coisas que eles nunca disseram. Tudo armação. À espera do verde e das flores. O inverno atípico, muito seco e com máxima e mínima recordes, despede-se hoje. O inverno despede-se hoje. Previsão é que primavera tenha temperatura acima da média. Ante escassez, o órgão nacional que controla a questão energética no Brasil propõe premiar empresas que pouparem energia. Para afastar risco de desabastecimento, o governo avalia remunerar as empresas que pouparem energia elétrica, evitando recorrer a fontes mais caras. Vamos agora ao Ceará, ao nosso Ceará. É a capa do jornal cearense O Povo. No alto da capa, a chamada é para o caderno Vida e Arte. Fotografia. Exposição no Museu da Imagem e do Som celebra centenário do fotógrafo Thomas Farkas. E a manchete é dizendo que em 54 municípios, Ceará ganhará 55 novas escolas de ensino integral. O Estado assinou com o MEC ontem, aqui em Fortaleza, o novo PAC Seleções para construção dos equipamentos das 55 novas escolas. O objetivo é ampliar o número de estudantes matriculados nas redes estaduais e municipais de ensino. Estas duas fotos em destaque, a primeira, e aqui vocês podem ver, que é um elevador, nesse morro, aqui é um elevador, era para ser um elevador. Elevador sobre trilhos está em estado de abandono no bairro Castelo Encantado. E esse elevador, ele foi implantado numa parceria da Prefeitura Municipal de Fortaleza com o Ministério do Turismo. Durou 4 meses, funcionou 4 meses e parou, por falta de manutenção. No serviço público é muito assim, fazem a obra, constrói a obra e não tem verba para manter aquela obra. Aí fica parado assim, e causando prejuízo. Na área de esportes, a outra foto é dizendo que o Brasil goleia Tailândia por 9-1 e avança em primeiro lugar na Copa do Mundo de Futsal. Esse aqui é o Pito, jogador de futsal do Brasil. Ainda na área de esportes, em noite de reencontros, Fortaleza recebe o Bahia para voltar a vencer na Série A. O jogo será hoje às 9 horas da noite na Arena Castelão, aqui em Fortaleza. A reportagem de hoje do Jornal Povo trata o que as pesquisas de opinião apontam para as eleições de 26 capitais brasileiras. E por último,
A chamada de capa é na área de economia. Minha Casa Minha Vida, o programa do governo federal, libera 150 unidades no Ceará. E essas 150 unidades foram construídas no município de Pacajus. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. O que é que diz a capa do Correio Brasiliense? A manchete, como vocês podem ver, é o MEC quer proibir o uso de celular nas escolas públicas e privadas e está mandando este projeto de lei para o Congresso Nacional avaliar, aprovar ou desaprovar. Israel, área internacional. Israel ataca Beirute e mata líder do Hezbollah. Crise climática ameaça o coração. A exposição à fumaça de incêndios, alta temperatura e baixa umidade resulta em uma combinação perigosa para o sistema cardiovascular, alerta o médico Roberto Calil Filho, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. O médico também chama a atenção para o aumento de casos de infarto entre jovens e para os riscos de não manter sob controle a hipertensão. Ele deu essa entrevista ao CB Saúde, Correio Brasiliense Saúde. É um podcast do Correio Brasiliense. Ontem nós falamos aqui, que era matéria do Correio Brasiliense, que estavam fazendo um puxadinho lá no estádio Mané Garrincha para abrigar uns quiosques. E em Brasília não se pode mexer na estrutura porque é um patrimônio nacional, né? Reconhecido é um patrimônio mundial, reconhecido pela Unesco. E agora a matéria diz que o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, vai barrar o puxadinho no Mané Garrincha, no estádio Mané Garrincha, estádio de futebol. A construção de um empório de uma rede atacadista ao lado do estádio será proibida pelo governo do Distrito Federal. A obra, mostrada ontem pelo Correio Brasiliense, é criticada por especialistas que veem ameaça à área tombada. O Ministério Público e o IPHAN vão investigar e avaliar o caso. Orçamento. Ministério da Fazenda deve bloquear mais 2,1 bilhões de reais. Redes sociais. Saiba quem é a advogada do X, representante do X, o ex-Twitter no país. É a advogada Raquel. O município de Formosa em foco na sabatina. Candidata à prefeitura do município goiano, Simone Ribeiro, do Partido Liberal, apresentou as suas propostas em entrevista ao Correio Brasiliense e à TV Brasília. Cerco aos incendiários. A foto aqui de um aviãozinho despejando água sobre as queimadas. Um avião foi usado no combate ao fogo no condomínio Santos Dumont, lá em Santa Maria, que é um bairro da capital paulista. No podcast do Correio, o comandante do Corpo de Bombeiros do DF, Coronel Sandro Gomes, afirmou que os incêndios na vegetação não são de origem natural. Abre aspas. Intencionais ou não, as causas são criminosas e constituem uma guerra entre bombeiros e autores do crime ambiental. Fecha aspas. Em Taguatinga, uma cidade satélite de Brasília, o governador Ibanez informou que a Polícia Civil investiga a ação de grileiros nas queimadas. Grileiros é o nome que se dá a invasores de terra. São esse nome de grileiros.
Mulher mostra força no agronegócio. Diretora de negócios da Embrapa, Ana Euler, destacou no CB Agro a participação feminina. A origem da doença. Novas evidências apontam a Feira de Frutos do Mar de Wuhan como início da pandemia do novo coronavírus. Vamos aqui para a página do Valor Econômico. O Valor Econômico, como é sabido, não traz no final de semana a sua versão impressa, mas atualiza o seu site. E aqui na capa do site, a manchete é a seguinte: despesas do governo avançam com firmeza, receitas crescem na raça. Finanças. Meirelles conta em livro que Lula tentou fazê-lo baixar os juros. O Ministério de um investimento bom demais para ser verdade. Bancos estão entre os maiores credores da AgroGalaxy. Veja dívidas. Globo Rural. Entenda a crise do grupo AgroGalaxy, que culminou na entrada de recuperação judicial. No caderno Mundo, Putin conseguiu burlar sanções e vender petróleo, mas não outras commodities. Empresa X cumpre ordem de Alexandre de Moraes e indica ao STF novo representante legal no Brasil. Saiba quem é a advogada Raquel. Eleições 2024, direita ou esquerda? Como Nunes, Boulos, Marçal, Datena, Tabata e Maria Helena se definem politicamente, ideologicamente? Carreira. Mais da metade dos jovens não faz gestão do próprio tempo, diz pesquisas. Novo diretor executivo da Vale do Rio Doce assume em 1º de outubro. Veja também os novos conselheiros da empresa. Thales Gomes. Qual é o impacto da reputação das marcas? Quem é a chefe de cozinha paulistana, referência na comida amazônica? Fiagros com exposição aos CRAS do AgroGalaxy caem. Gerdau leva aço a 100% reciclável para o Rock in Rio Brasil. Quem são os jovens restaurantes que vêm fazendo sucesso com visão de diretores executivos? Na faixa dos 30 anos, donos de restaurantes como Guilherme Temperani, Gabriel Fulen e Victor Collor renovam a cena gastronômica. Antes um tabu, a menopausa vira um tema pop e passa por reavaliação. Livros. Um guia para a formação de ativistas. Como perdoar alguém que te ofendeu? Projeto transforma logística interna das lojas americanas. O Kindle ativa capacitação de dados para treinar inteligência artificial e o usuário precisa desabilitar caso não deseje esse recurso. Mercedes-Benz e BMW reduzem previsão de lucro para 2024 diante de fraco consumo na China. No caderno Finanças, Receita abre na segunda-feira consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda. Serão pagos 511.025 restituições no valor de R$ 1 bilhão. Saque aniversário do FGTS não esvaziou o patrimônio do fundo, diz Febraban.
é mais provável que o ciclo de aperto seja em torno de 2,5 pontos. Isso na taxa Selic. Porque o Banco Central Norte-Americano, o FED, optou por redução agressiva de taxas neste momento. Eleições 2024. Veja o que é fato ou fake na sabatina de Tabata Amaral para o Valor Econômico, para o jornal O Globo, para o jornal Extra e para a rádio CBN. Candidata do PSB, é a terceira entrevistada da série com os postulantes à Prefeitura de São Paulo. Ainda na área de eleições, prefeito lidera em Porto Alegre 4 meses após enchente, tema que domina o debate eleitoral. Pleito em Porto Velho pode ser definido em primeiro turno, como também em Recife. Por que não pode ser preso antes e depois da eleição? Falando dos candidatos. Brasil, Tribunal de Contas da União suspende efeitos concretos de medida provisória que estimula a produção de navios-tanque. Mundo ainda tem longo caminho até a energia limpa. Em evento da ONU, Janja, primeira-dama do Brasil, destaca retrocessos ambientais e aposta na COP30 para avanço global. Volta de impostos do Rio Grande do Sul e atividade forte ajudam a arrecadação a ter o 9º recorde seguido, arrecadação do Tesouro Nacional. Ainda no caderno Mundo, empresas europeias têm de competir globalmente, diz nova dirigente da União Europeia. Série de explosões não produz ganhos militares a Israel. Possível invasão terrestre do Líbano por Israel preocupa o Pentágono. Desemprego na Argentina atinge 7,6% no segundo trimestre. E por último, é aqui a área de legislação, do caderno de legislação do Valor Econômico, com 4 matérias. Juizado julga ação de pequena empresa em 8 meses. Hoje, o tempo médio de tramitação é de 6 anos. Justiça mantém multas aplicadas por Petrobras à fornecedora de embarcações. Governo reabre programa de repatriação de recursos. Entenda a diferença entre a tributação das stocks options e demais planos de incentivos. Encerramos aqui mostrando para vocês as principais matérias em destaque das capas dos principais jornais do país. Voltamos agora para ler as matérias internas dos jornais, dos principais jornais do país. E a gente retoma a leitura do jornal Folha de São Paulo, que os 2 editoriais de hoje tratam um tema nacional relativo à capital de São Paulo e o outro sobre o México. Primeiro editorial do jornal Folha de São Paulo. Maioria paulistana que mora na capital de São Paulo mostra repelir radicalismo. Pesquisa Datafolha aponta que rejeição a Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, em vez de cair, bate nos 47% após a cadeirada que ele levou do outro candidato, o Datena, do PSDB, o que explica a atitude mais moderada no último debate que ele participou. Já Guilherme Boulos, que é candidato pelo PSOL, com elevados 38% de rejeição, faz esforços para suavizar sua imagem. Segundo editorial, populismo mexicano avança sobre o judiciário. Reforma constitucional.
do presidente Obrador, que estabelece a eleição de juízes, incluindo os da Suprema Corte, não resolve distorções do sistema e tende a minar a separação dos poderes, pilar dos regimes democráticos. Nas páginas de política, a primeira matéria trata sobre Marçal tem versão mansa em debate e adversários veem estratégia após pesquisa. Candidatos à Prefeitura de São Paulo evitam perguntar para o influenciador, que promete, a partir de agora, uma postura de governante. E antes, a postura de quem? Debate testa novo momento da campanha para prefeito de São Paulo e a aposta final de Marçal. Marçal admite que fez cena, que fez teatro em ambulância depois de levar cadeirada de Datena. Influenciador provoca, mas não mostra carteira de trabalho para Guilherme Boulos. Boulos tem 40% de seus eleitores comprometidos. Já Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, tem 16% dos seus eleitores comprometidos com a sua candidatura. Os demais dizem que podem mudar de voto. Ricardo Nunes faz Marçal aparecer mais na TV do que Tabata, Datena e até Boulos. Petista minimiza possibilidade de transferência de votos de Lula. Ainda nas páginas de política, tragédia ambiental na eleição ajuda prefeito e atrapalha antes, diz estudo. Após ordem de Alexandre de Moraes, o X, ex-Twitter, indica ao STF o seu representante no Brasil. É uma advogada chamada Raquel. Impeachment de ministros do STF pode pautar a agenda do Congresso em 2026, diz Ciro Nogueira, ele que é do PP, é o presidente nacional do Partido Progressista e é um dos defensores do impeachment dos ministros do Supremo, como também o senador cearense Eduardo Girão, que é do Partido Novo. Prefeito de Macapá é alvo de operação da Polícia Federal, reúne apoiadores e fala em perseguição. Polícia Federal indicia Renan, Braga e Romero Jucá sob suspeição de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tem aqui a foto dos três juntos. Renan, Romero Jucá no meio e Eduardo Braga, esse sentado aqui de óculos. Polícia pede prorrogação de inquérito a Alexandre de Moraes e quer ouvir delegada que deu celular a ex-assessor. Assessor de Lira é o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, tenta resgatar verba apreendida. Gilmar Mendes, ministro do STF, afirma que investigados devem provar a origem de dinheiro em investigação que ele anulou. Morre João Russo, editor de política da Folha, na campanha das diretas já. Governo abrirá mão de arrecadar 543,7 bilhões de reais no próximo ano de 2025, com a concessão de benefícios tributários. Essa é a chamada renúncia fiscal. Por algum motivo, o governo está deixando de arrecadar 543,7 bilhões de reais. É a primeira matéria do caderno Mercado. Continuando ainda no mercado, que é as matérias de economia da Folha de São Paulo. Governo Lula projeta alta em receitas e libera 1,7 bilhão de reais em gastos no orçamento de 2024.
Cadastro único precisa de dupla checagem amostral para aliviar sua qualidade. Meirelles revela em livro, é o Henrique Meirelles, ex-ministro da Economia. Henrique Meirelles revela em livro de memórias que Lula pediu corte de juros para atingir meta de crescimento. O ex-ministro relata sondagens de Dilma Rousseff para assumir o lugar de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Tem aqui os dois mais jovens nessa foto, Henrique Meirelles e presidente Lula. Starlink cobra faturas em Dublin e encarece serviço no Brasil após bloqueio de contas. Colby faz primeira viagem de seu carro voador em escala real no Brasil. Feira em São Paulo tem iate de 20 milhões de reais e miniatura do barco de Cristiano Ronaldo. O organismo que controla a energia no Brasil prevê redução maior do nível dos reservatórios em setembro, dos reservatórios hídricos. Nestlé e Enel, a companhia de eletricidade, formam consórcio de energia eólica para fábricas. Usina nuclear será religada para fornecer energia à inteligência artificial da Microsoft. Sanepar obtém 3 novas PPPs em leilão com deságio de até 28,59%. Cálculo do financiamento deve ser feito antes de buscar novo imóvel. STF forma maioria para rejeitar de novo a revisão da vida toda. Rato na refeição de passageira leva avião a alterar local de pouso na Europa. Receita abre consulta ao último lote de restituição do imposto de renda na segunda-feira, dia 23. No caderno Mundo, caderno internacional, Tel Aviv faz maior ataque no Líbano em 11 meses de guerra e mata alto integrante do Hezbollah. Soldados israelenses empurram cadáveres de telhado na Cisjordânia. Brasil e China convocam 19 países para a reunião sobre paz na Ucrânia, que vive também em guerra contra a Rússia. Opositor diz ter buscado exílio após aviso de agentes do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Trumpistas impõem contagem manual de votos na Geórgia, o que pode ampliar caos eleitoral nos Estados Unidos. Governo Lula. Agora vamos para as páginas de Brasil, que é as páginas de cotidiano da Folha de São Paulo. Governo Lula prepara medida para banir o celular nas escolas do país. Deputados defendem regular o uso de aparelhos e querem mais debate. Banimento de celular em escolas divide especialistas sobre efeitos da medida. Estudantes e policiais entram em confronto na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, após ordem de desocupação da universidade. Foi uma confusão danada ontem lá no Rio de Janeiro. Inclusive, até o deputado federal do PSOL foi detido nessa ação de despejo, de desocupação dos estudantes. Uma desocupação que foi determinada pela Justiça. Influenciadores denunciam preconceito contra pessoas com deficiência nas redes. Profissionais com milhões de seguidores aproveitam a popularidade no mundo virtual para levar informação e combater o capacitismo. Governo paulista planeja comprar 5.800 imóveis para moradia, para colocar para moradia popular. Sobretudo para esses moradores da
Cracolândia, onde não tem onde morar. Pacaembu, o estádio do Pacaembu, volta a receber jogo de futebol hoje, após mais de 3 anos interditado. Caderno de Meio Ambiente. Pena contra queimadas é branda e fiscalização tem estrutura precária, afirmam especialistas do Brasil. Governo estuda medida provisória para barrar grilagem após incêndio. Grilagem, como eu disse, é a prática de invasores de terras sem ser deles, terra dos outros, terra de proprietários. Eles queimam e invadem as terras alheias. Botos são achados mortos em lago da Amazônia em meio à seca pelo 2º ano. Novos remédios contra a doença de Alzheimer dividem países e pesquisadores. Micro-RNA no sangue pode identificar Alzheimer, revelam novos estudos. Técnicas ajudam crianças e adultos a melhorar a habilidade de memorização. Caderno de esportes. Vídeos contestam decisão que tirou bronze da Jordan Charles em Paris, diz Jornal dos Estados Unidos. Calor e umidade alta transformam a Fórmula 1 em Singapura em prova de resistência. E, terminando aqui a leitura das páginas internas da Folha de São Paulo, tem aqui a capa do caderno Ilustrada, que é o caderno de entretenimento e cultura da Folha de São Paulo. E a capa é dedicada para a atriz Débora Falabella. A atriz faz sua estreia em monólogos com Prima Facie, peça em que vive uma advogada de defesa de estupradores até se tornar ela mesma uma vítima. O que diz as páginas internas do O Estado de São Paulo, o Estadão? E eu começo pela coluna do Estadão. Diz a nota principal: cadeirada de Bolsonaro do muro, mas o camisa 10 segue no banco de Nunes, diz aliado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, seguirá em segundo plano na campanha à reeleição de Ricardo Nunes, do MDB, em São Paulo. Para o interlocutor do prefeito, no momento não é preciso o camisa 10 da seleção, está entre aspas, para dizer que o camisa 10 da seleção de Ricardo Nunes é o Bolsonaro. Então, para o interlocutor do prefeito, no momento não é preciso o camisa 10 da seleção entrar em campo, entrar na campanha. Depois da cadeirada de Datena em Pablo Marçal, Nunes tem se estabelecido na liderança das últimas pesquisas e também mantido a distância para o adversário Pablo Marçal, do PRTB. A avaliação é que o episódio e o consequente resultado dos levantamentos ainda tiraram bolos do muro, em cima do muro. Ou seja, se antes Bolsonaro flertou com a campanha do influenciador Pablo Marçal, não há mais esse movimento pendular, de lá e cá. No início, Bolsonaro passava para Pablo Marçal, ora com o Ricardo Nunes, aí ficava, porque os dois, tanto Pablo Marçal como Ricardo Nunes, disputam o voto do eleitorado conservador de São Paulo, da capital, junto ao eleitorado bolsonarista. Mas o ex-presidente continuará no banco de reserva dos apoiadores de Nunes, porque limitar sua participação agora é estratégia do grupo MDBista. Ainda sobre a sucessão em São Paulo. A candidata Marina Helena
do Partido Novo, elegeu Tabata Amaral, do PSB, como sua principal adversária na disputa à Prefeitura de São Paulo. Nesta semana, a economista disse, sem provas, que a deputada Tabata Amaral usou jatinho, um avião, jatinho, para visitar o namorado João Campos, prefeito de Recife. Entre os motivos para Marina mirar os ataques em Tabata está a disputa pelo voto feminino e a chance de as duas, Marina e Tabata, concorrerem, estão pensando lá em 2026, concorrerem ao mandato de deputada federal em 2026. Além disso, a candidata do Novo não adiantaria focar os seus ataques em Boulos, que tem eleição diferente, que tem eleitorado diferente, nem mirar os ataques em Ricardo Nunes, quem pode apoiar no segundo turno, e não interessaria brigar com Pablo Marçal. Há a aposta de que o ex-coach poderia convidá-la para um cargo no secretariado, se eleito fosse. Procurada, a campanha de Marina Helena negou que tenha escolhido Tabata Amaral como alvo preferencial ou que participaria de um possível governo Marçal. Abre aspas. Ela é a candidata anti-Boulos, fecha aspas, disse a assessoria da Marina Helena do Partido Novo. A deputada do PSB, no entanto, Tabata Amaral, não comentou sobre o assunto para o Estadão. Outra nota da coluna. O presidente da Comissão Permanente de Planos Privados da Câmara, Léo Prates, do PDT, apresentará um projeto para vincular o reajuste dos planos de saúde de autogestão ao índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, como os outros convênios. Falar em Câmara Federal, o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, também vai a Nova York para compromissos na ONU, mas não viajará com o presidente Lula. O líder do grupo do Centrão, Arthur Lira, embarca para os Estados Unidos amanhã, domingo, enquanto o presidente Lula já embarca hoje, sábado. Vamos para as páginas dos editoriais do Estadão. O primeiro, uma Suprema Corte kafkiana. Brasileiros tornaram-se parte nos inquéritos secretos de Moraes, Alexandre Moraes, e podem ser punidos por leis, tá, entre aspas, tiradas de sua cabeça, da cabeça de Moraes. Ainda há Constituição no Brasil. Haverá um Tribunal Constitucional? Questiona o editorial do Estadão. Segundo editorial, o papel do Brasil na rota da seda da China. Eventual adesão pode até parecer bom negócio, mas é preciso ponderar se isso é realmente necessário e se o custo geopolítico de um alinhamento desse tipo com a China não será alto demais. Vamos agora para as páginas de política do jornal O Estadão deste sábado, 21 de setembro. Candidatos baixam tom, Marçal pede perdão e Ricardo Nunes vira alvo em debate. Depois de uma série de encontros beligerantes, ataques e ofensas pessoais dão lugar a confronto de propostas e a cobrança sobre a gestão do prefeito Ricardo Nunes. O influenciador, que é o Pablo Marçal, é isolado pelos demais concorrentes. Nenhum deles fez perguntas direcionadas a Pablo Marçal, para não dar
voz a ele, para não dar vez a ele, que ele usa em resposta a ataques pessoais aos concorrentes. Hospital pós a cadeirada do Datena foi cena, foi teatro, diz o influenciador nesse debate promovido pelo SBT, foi ontem, pelo site Terra e pela rádio Nova Brasil. Está aqui o palco, a foto do debate. Os concorrentes à Prefeitura Municipal de São Paulo. PT tem dificuldades na corrida por prefeituras do Grande ABC. Supremo, Dias Toffoli vê conluio na Lava Jato e anula processos de empresário. Polícia Federal indicia Renan, Eduardo Braga e Romero Jucá por corrupção. O ex-Twitter indica advogada como representante da empresa no Brasil. Internacional. Ataque de Israel a Beirute mata líder da brigada de elite do Hezbollah. Apesar de tensão, guerra total parece ainda incerta. Escândalo de aliado ameaça a campanha de Trump em estado-chave. E esse aliado de Trump foi descoberto, umas mensagens dele num site pornô, ele se dizendo contra os negros, contra Barack Obama e fazendo outras acusações não republicanas. Ele que é do Partido Republicano. Estourou essa bomba aí na campanha de Donald Trump. Só lembrando que a votação será no dia 5 de novembro. Donald Trump disputando a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Republicano e Kamala Harris pelo Partido Democrata. Nas páginas de Brasil, que o Estadão chama de metrópole, 2,5 milhões vivem com demência no Brasil e número deve dobrar até 2039. Consenso do Ministério da Saúde e da Unifesp aponta para 8,7 milhões de pacientes com demência em 2049. Prevalência média para a população com 60 anos ou mais era de 8,5% em 2019. Lembrando, essas matérias sobre Alzheimer, sobre demência, é porque hoje, dia 21, é o Dia Mundial de Conscientização do Alzheimer. Outra matéria sobre o assunto: saúde mental. Acima de 70 anos, foram 440 mil mortes entre 2010 e 2021. Ministério da Educação vai propor lei que proíbe o uso de celulares dentro das salas de aula. Mancha de poluição no Rio Tietê, em São Paulo, atinge 207 quilômetros. Flávio Dino cogita expropriar terras e impor restrições em áreas queimadas. Caderno de esportes. Corinthians parte para a sua arrancada contra a Degola. Vanderlan ganha nova chance na lateral esquerda do Palmeiras. Júlia Soares, ginasta olímpica, na ginasta artística, se prepara para ser a nova estrela olímpica. Caderno de Economia e Negócios. Governo libera 1,7 bilhão em gastos.
O espaço resulta da reversão de 3,8 bilhões de reais que estavam contingenciados e de uma alta de 2,1 bilhões de reais nos bloqueios. Gasto total congelado caiu de 15 bilhões de reais para 13,3 bilhões de reais. Depois de novo relatório, especialistas falam em matemática fiscal. Governo inclui receita prevista em pacote para compensar desoneração da folha de pagamento. Dinheiro caro ainda será entrave ao crédito e aos investimentos. Executivas reagem à fala machista de presidente da G4 Educação. Ele que disse: Deus me livre ter mulheres como diretoras executivas. Ele pediu perdão, mas o estrago já estava feito. Uma das mulheres diz assim: mulher tem que estar no lugar onde ela quiser, seja como presidente de empresa, seja como diretora, seja como executiva. Causou maior reação essa frase desse presidente da empresa G4 Educação. Reação é um avanço, falta a indignação dos homens. Transações via Pix chegam a 29 bilhões neste ano até o mês de julho. 2 páginas o Estadão reserva para o fórum que o jornal realizou ontem na sede da Fiesp em São Paulo. Especialistas discutem papel do Brasil na transição energética. Para participantes do Fórum Estadão sobre a neoindustrialização e sustentabilidade, o país precisa assumir posição de maior protagonismo. E o que eu chamo a atenção é que nesse debate o Estadão não convidou ninguém do Nordeste. O Ceará é um dos pioneiros na questão do hidrogênio verde. O Estadão convida o presidente da Fiesp, o Josué Gomes, convida outros especialistas, mas não convidou ninguém do Nordeste para falar sobre energias renováveis. Ainda no caderno de negócios, governo aposta em decisão favorável do STF para o Ferrogrão. Grandes empresas de tecnologia querem que empregados voltem para o escritório. E uma das empresas aqui é a Meta. A Meta é a empresa do Elon Musk, é uma empresa, é uma fintech, uma grande empresa de tecnologia, e agora estão querendo que acabe esse negócio de trabalhar home office. Querem que os empregados voltem para os escritórios para trabalhar presencialmente. Que isso foi muito realizado na época da pandemia, onde a gente não podia se encontrar e todo mundo trabalhava de casa, home office. Veja ações que podem se beneficiar com a alta de juros. E terminando aqui as páginas do Estadão, matéria aqui no caderno de cultura e comportamento, moda sustentável. O luxo hoje é uma experiência, afirma Diana Verde Nieto, a autora desse livro. Especialista em prática ecologicamente conscientes, britânica, veio ao Brasil para falar da visão das novas gerações sobre o tema. O que diz o jornal o Globo, lá do Rio de Janeiro, nas páginas internas? O primeiro editorial do Globo de hoje, deste sábado, trata recuo do X, ex-Twitter, dá ao STF oportunidade de arrefecer os ânimos. Segundo editorial, contra a reforma da Previdência,
no Supremo, que tramita no Supremo Tribunal Federal, põe em risco o equilíbrio fiscal do governo. Cadernos de política, eleições 2024, estratégia subida à direita. Com estratégias distintas, apoiados por Bolsonaro, candidatos apoiados por Bolsonaro avançam mais do que os nomes apoiados por Lula em pesquisas. E aqui cita Fortaleza. Em Fortaleza, o apoiado por Bolsonaro está liderando. É mais do que o apoiado pelo PT. Em Fortaleza, o apoiado por Bolsonaro é o deputado federal André Fernandes, candidato a prefeito de Fortaleza pelo Partido Liberal. Na pesquisa, ele está aqui com 21%. Está na frente, embora tecnicamente empatado, mas está na frente do candidato apoiado pelo presidente Lula, que é Evandro Leitão. Após cadeirada, candidatos baixam o tom em debate. Nova roupagem. O debate de ontem no SBT teve um tom menos beligerante, quer dizer, menos agressivo, menos de guerra e mais discussão de propostas. Marçal quase não usou os apelidos que deu aos outros candidatos em encontros anteriores e até fez elogios aos adversários. Marçal mudou postura e se apresentou menos agressivo em encontro promovido ontem pelo SBT. Os demais concorrentes também foram menos beligerantes e se concentraram na discussão de propostas para a capital paulista. Rejeição a Marçal é puxada por mulheres, mais pobres e católicos. No Rio de Janeiro, como é que tá a eleição? Com Partido Liberal atrás no Rio, Flávio Bolsonaro, senador, busca alavancar aliados fora da capital. Lá, o Partido Liberal é representado na disputa pelo Alexandre Ramagem. Ele está com cerca de 17, 18% da preferência do eleitorado. Em primeiro lugar está o atual prefeito, Eduardo Paes, do PSD, com 56, 57% na preferência do eleitorado. Se continuar assim, não vai haver nem segundo turno no Rio de Janeiro. Rio tem menos propostas de transparência que São Paulo. Na contramão, cariocas não querem guardas armados com armas de fogo, diz pesquisa. PT abandona aliado e atual prefeito consolida favoritismo em Salvador. X adotou medida de piratas para furar bloqueio da rede no Brasil. Plataforma indica ao STF seu representante legal no país. Polícia Federal indicia Romero Jucá, Renan Calheiros e Eduardo Braga por corrupção. Dias Toffoli anula provas em mais um caso da Lava Jato. Governo fecha acordo com empresas sobre leniência. Fé que move golpes. Imagens de celebridades religiosas são usadas em anúncios fraudulentos nas redes sociais. Aí, ó, tem aqui anúncio usando o pastor Malafaia, usando outros padres. Olha aqui, usando o padre Marcelo Rossi,
usando o padre Fábio de Mello, usando o pastor Silas Malafaia, tudo montagem, tudo fraude. O que eles estão dizendo não foi eles que disseram. Colocam voz na boca deles, pegam um vídeo, eles falando qualquer coisa, e colocam a voz na boca deles como se eles estivessem vendendo alguma coisa. Eu disse aqui, na abertura, no bloco anterior, que eles usam até o médico Drauzio Varela, que é muito conhecido aí na televisão, na Rede Globo, ele vendendo, orientando produtos de impotência sexual. E ele nunca gravou isso, mas fazem isso usando essa tal de inteligência artificial para enganar as pessoas. Restam aí as autoridades tomarem alguma providência, senão a internet vira uma terra sem lei. MEC quer proibir celulares dentro das escolas. Arte rupestre no Jalapão é ameaçada pelas queimadas. Caderno de Economia. Alívio nas contas. Governo prevê alta de receitas e vai liberar 1,7 bilhão de reais em gastos. 1,7 bilhão de reais que estavam contingenciados. Voa Brasil, que é o programa Voa Brasil para facilitar, para diminuir o preço das passagens para aposentados, vende só até agora 10 mil passagens em 2 meses. Vale do Rio Doce antecipa a posse do novo presidente. Gustavo Pimenta assumirá o posto de diretor executivo da empresa a partir do dia 1º de outubro, no lugar de Eduardo Bartolomeu. Conselho de Administração da mineradora também aprovou mais 2 integrantes. Mulheres CEOs, diretoras executivas, rechaçam declarações de executivo da empresa G4 Educação. Brasileiros gastaram 68 bilhões de reais com bets em um ano. Esse bets é aquelas empresas de apostas, Tigrinho e outras coisas mais aí. 68 bilhões os brasileiros gastaram com apostas. E muitos deles estão viciados, não conseguem parar de apostar, perdendo dinheiro. Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, quer remunerar a empresa que poupa energia. A Operador Nacional do Sistema Elétrico recomenda, além do horário de verão, um conjunto de ações para garantir o abastecimento seguro no país nos próximos meses, com atenção especial aos horários de pico de consumo. Paraná conclui leilão de PPPS, parcerias públicos-privadas, para saneamento em 112 cidades do estado do Paraná. No caderno de internacional, caderno Mundo, golpe no comando. Chefe militar do Hezbollah morre em ataque israelense que mata 14 pessoas em Beirute. Comandante morto valia uma recompensa de 7 milhões de dólares. Líbano acusa Israel de terrorismo na ONU. Exército israelense investiga incidente com corpos. Gaza, em situação desesperadora, moradores temem ser esquecidos. Caderno de saúde, dieta certeira, os 7 alimentos que ajudam no combate às inflamações. Ganha força hipótese de que a Covid surgiu em mercado chinês. Rio de Janeiro, aposta no turismo. A abertura do Rocks Dinner Show em outubro anima moradores e setor hoteleiro. E por último, aqui a capa do caderno de esportes.
Clássico entre Fluminense e Botafogo vive troca de guarda recentes. E rota recalculada. Flamengo refaz roteiro e deixa Tite exposto na crise da equipe. Com estas matérias do Jornal Globo, eu encerro por aqui este primeiro bloco de notícias na manhã deste sábado 21 de setembro, agradecendo a sua audiência e convidando você, internauta e telespectador da TV da Transparência, a continuar conosco na nossa programação. Também veja matérias principais, matérias inéditas no blog do Edson Silva.